Fala pessoal, aqui é o Léo trazendo mais um vídeo pro canal. E bom pessoal, dessa vez eu estou com mais um tutorial aqui no After Effects. E hoje eu vou fazer um tutorial de como usar o plugin Twixtor, tá? Esse plugin aqui, né, é um plugin que é um pouquinho complexo de usar ele, mas não é tão difícil assim. Então, esse plugin é da Revision, tá? Então ele é pago, óbvio que vai ter, né, algumas formas de baixar ele, mas enfim. Aí vai ter o Twixtor, né, esses Twixtors aqui. Nesse tutorial eu vou usar o Twixtor normal, eu não vou utilizar o Twixtor Pro, mas a diferença não é tão grande assim. O Twixtor Pro tem mais configurações, mas a gente vai usar as configurações básicas do Twixtor, tá? Então vamos começar aqui. Vamos lá, eu separei aqui algumas cenas de um desenho que eu acho bem legal. É um desenho bem infantil, mas é bem legal. E aí, porque eu quero explicar uma coisa aqui pra vocês antes da gente começar a fazer o Twixtor, enfim, né? Colocar aqui o Twixtor e tal. Enfim, eu tenho essas cenas aqui, eu tirei o áudio delas. Seguinte, essa cena aqui, ela tem 25 FPS, isso é muito importante, pra vocês saberem o FPS do vídeo que você baixou. E, por exemplo, se você baixar um vídeo do YouTube, né, alguma cena no YouTube, pode ser que o FPS não seja o FPS original da animação, da série que você baixou. Então é importante você baixar o vídeo, né, a cena, com o FPS original. E aqui tem dois vídeos, né? Esse aqui tá em FPS 23, que é o original. Aqui não tá no original, que é 25, mas não vai ser um problema tão grande, tá? Porque se tivesse um FPS maior, aí sim ia dar um problema. Então, o que que eu vou... Deixa eu passar o avião. Então, o que que tem aqui nessas cenas, né? Óbvio. Animações, frames, calma aí, deixa eu vir pra cá. É o seguinte, eu quero explicar uma coisa pra vocês que seria a cena e o frame rate constante dela, né? Por exemplo, assim, essa cena aqui, essa cena aqui bem curta, né, que eu escolhi e tal, ela tem um frame rate constante, tá? Óbvio que o frame é 25 e tal, mas o que eu quero dizer com frame rate constante? Por exemplo, assim, eu vou pulando de frame a frame pra vocês verem como é ela. Vai pulando, a gente não tem uma alteração brusca de frame, tá? Isso aqui, ó, vai mudando um pouquinho, mas não é tão brusco. Ó, vai mudando, o fundo vai mudando bem suavemente, entendeu? Se eu dar um play, vai ficar assim, ó. Você não percebe tanta diferença, né? Essas cenas assim, cara, são perfeitas para fazer Twixtor, porque não tem alteração tão brusca de frame, não tem pulos de frame, é um frame constante. É a mesma coisa para essa cena aqui, né? Essa cena aqui do Mau Mau. Não tem alteração brusca de frame, tá? O frame ele é bem constante, é bem suave. Mas essa animação, ela tem bastante, né? Quase todas as animações tem frames brutos, né? Como assim frames brutos? Essa cena aqui, não. Essa aqui cena aqui que eu cortei é bem melhor pra explicar. Essa cena aqui, ela tem frames bruscos, tá? O que seria frames bruscos? Vamos lá, vou pular de frame a frame pra vocês verem aqui. Vou pular, né? E aqui o Mau Mau, ele vai cair no chão, tá? Vocês verem que o primeiro frame tá aqui em cima. Vou pular um frame. Não foi, eu vou pular mais um frame. Ele já tá aqui no meio, vou pular um frame. Já tá no chão, entendeu? Em 3 frames aconteceu isso. Beleza, pro nosso olho humano não vai fazer diferença nenhuma, né? Ó, nosso olho humano não vai diferença nenhuma. Mas o efeito Twixtor, ele vai fazer uma diferença sim, tá? Nessa animação aqui, que tem uma queda brusca de frame. Uma queda não, um pulo brusco de frame. Por exemplo, ele tá aqui em cima, pula um frame, ele já tá no meio. Pula outro frame, já tá no chão, tá? Isso faz com que o Twixtor dê os famosos warpings, né? Que eu já vou explicar para vocês o que seriam esses warpings. Então isso é muito ruim para o Twixtor, às vezes não funciona. Enquanto essa animação aqui também tem pulos bruscos de frame. Eu vou pular um frame aqui, ó, pulei um frame. Esse frame, eu voltei um frame, tá aqui, pulei um frame, já tá aqui a espada, tá ligado? Isso é pulo brusco de frame, tá? Se essa cena ela fosse frame a frame, a espada vindo, vou pulando de frame, a espada viesse vindo aqui, ia ser bem melhor pro Twixtor, mas aqui dá um pulo de frame muito brusco. Isso é bem ruim pro Twixtor, tá? Então, basicamente isso, ó. Vocês viram que aqui a animação não tem nenhum frame brusco, já que tem um pulo de frame brusco, entendeu? Então, frame constante é isso, tá? Que eu quero explicar pra vocês. Aqui não tem frame constante. Eu não sou muito pró em animação, mas é bem normal em animações ter isso, tá? Esses pulos bruscos de frames. Bom, deu pra entender, né? Essa animação... Até eu tô me enrolando aqui. Deu pra entender essa explicação? Entendido isso, agora vamos fazer o seguinte, tá? Eu vou aplicar o Twixtor nessa cena para vocês verem como que vai ficar feio. Porque o Twixtor é um plugin de câmera lenta,
Você pode acelerar o vídeo com ele também, que seria um Velocity, mas no meu caso eu vou primeiro explicar câmera lenta, depois eu vou tocar no Velocity, tá? Primeira coisa, você cortou uma cena e tal, porque essa cena é mais ou menos assim, ó, vou jogar ela aqui pra vocês verem, tá? É um clipe, né, que eu peguei do YouTube, se não me engano, nem lembro. E aí é um clipe grande, né, tem várias cenas aqui, eu tirei a musiquinha, tem várias cenas, eu cortei uma cena aqui, que é essa daqui, beleza. E aí, se você não pré-compor, né, deixar, por exemplo, que eu vou arrastar, ó, pra cá, ainda tem cena, tá ligado? O que eu fiz aqui? Eu dei um Ctrl Shift D e deletei, mas isso não vai ser o suficiente, porque se você for jogar o Trickster, vai comprometer, vai bugar, né, vai pegar as cenas daqui, entendeu? Então, você vai ter que vir aqui, fazer o comando Ctrl Shift C, e aí vai abrir a janela de pré-composição, que vocês já sabem e tal, e aí eu vou dar um save, vou colocar a cena 2. E aí não vai mais comprometer, tá? Se eu for jogar o Trickster aqui, sei lá, colocar uma velocidade de... essa velocidade aqui que é muito alta, só pra dar um exemplo, não vai mais comprometer as outras cenas de lá. Porque eu cortei, mas eu pré-compus a cena, né? Então, beleza. Primeiro passo é vocês pré-compor a cena. Se caso você só tivesse jogado e cortado, né? A cena aqui no After Effects mesmo. Enfim, agora vamos jogar o Trickster... Agora, né? Eu explico demais, eu sei, é normal. Eu não consigo fazer tutorial rápido. Então, joguei o Trickster aqui, vai aparecer essas configurações, que não é tão difícil, relaxa, você vai precisar mudar algumas coisas. Primeira coisa é o frame rate, tá? Como eu expliquei lá no começo, é muito importante você saber o frame rate original da animação. Geralmente as animações têm entre 24 frames e 25 frames por segundo. Eu vou colocar 25 porque é o do vídeo, tá? Mas eu sei que o frame rate dessa animação é 23, se não me engano. Eu vou colocar 25. Aqui vocês deixam o frame de vocês, que geralmente é entre 23. Essas coisas não precisam mudar, tá? Outras coisas, se você tiver GPU, pode colocar a GPU que você tiver aqui, né? GPU é placa de vídeo. Enfim, aqui Color Source é a camada que você colocou, no caso é essa daqui. Enfim, essas configurações não precisam mudar. Aqui é o frame rate que a gente mudou. E aqui tem Track Control, né? Os controles aqui da track, né? Da camada. Enfim, Motion Vector você coloca Best, é tipo a qualidade do efeito, algo do tipo. Image Prep você pode colocar Contrast, que ajudaria a diminuir os warps, mas eu vou colocar None mesmo. Aqui Motion Sensibility eu vou colocar em 100, tá? É tipo o Motion Blur mesmo, tá? Você pode colocar em 100. Se você achar que ficou estranho, você pode diminuir um pouco. E aí, deixa aqui em cache, etc, não precisa mudar. E aqui é o seguinte, a gente tem em Output Control, né? Os controles do efeito. Basicamente, os controles principais, tá? Que seria a velocidade, etc. Aqui a gente tem Time Remap Mode, tá? O Time Remap. O Time Remap é a forma com que vai funcionar o efeito. Então, a Speed, se você for fazer a animação de velocidade, né? Que ou seja, diminuir o vídeo, aumentar. E você pode colocar Frame Number, que vai basicamente travar, né? O vídeo. Um frame aí que você selecionou. Vou colocar Speed mesmo, que a gente vai mexer com velocidade. Speed é a velocidade em si, né? 100 é o padrão. Tá? Não vai acontecer nada no vídeo se você colocar 100, vai continuar a velocidade padrão. E abrindo esse reloginho aqui, você vai criar um keyframe pra gente animar essa velocidade, tá, galera? Ainda não vou mexer nisso aqui, deixa desativado. A gente tem aqui Frame Interpolation. E aqui o Blend é o padrão, que vai dar bastante warp. É melhor o Motion, aqui o Motion Blend, tá? O Motion Weighted Blend. Deixa nesse, porque diminui bastante os warps. E aqui Smart Blend, né? Você coloca, ativa essa opção que também vai ajudar a diminuir os warps. Os warps, tá? Agora eu vou explicar pra vocês o que é os warps, né? Vocês estão... O que? Warps? Warp. E o que seria esse warp, galera? O warp é basicamente isso que eu vou mostrar pra vocês. Vamos ativar aqui o relógio do Speed pra gente animar a velocidade. Vai ficar em 100 o primeiro keyframe. Vou arrastar, sei lá. Você escolhe, tá? Eu vou colocar aqui no meio mesmo. E vou colocar uma velocidade de 30, que já é bem baixo. Lembrando, 100 é a velocidade padrão. Acima de 100 vai acelerar o vídeo. Abaixo de 100 vai diminuir a velocidade do vídeo. Então, você colocou o primeiro keyframe em 100, que é o valor padrão. E colocou o outro keyframe aqui em 30, né? Eu coloquei, né? Você pode colocar o valor que você quiser. E aí, você vai abrir agora o editor de gráfico, tá? Se você não entende muito sobre o editor de gráfico, recomendo que veja tutoriais focados no editor de gráfico. Eu tenho um tutorial focado no editor de gráfico. Se você não viu, vai aparecer um card aí, galera. O gráfico vai ser esse, basicamente eu vou fazer isso aqui, tá? Não precisa mudar muito. É um gráfico bem básico mesmo, só pra fazer um exemplo aqui. E GG. Agora eu vou dar um pré-render e já volto. Bom, pessoal, fiz o pré-render aqui. A animação ficou assim, né? O efeito ficou assim.
Vou mostrar pra vocês sem o efeito como é que fica. Eu vou desativar aqui o FX do Trixor. É bem rápido, né? Porque eu coloquei um valor aqui de 30. Vou ativar de novo aqui. E aí o vídeo ficou um pouquinho em câmera lenta, mas já tem problemas aqui. E agora vem aquela questão do warp que eu falei que ia explicar. Vamos lá. Deixa eu desativar aqui. Como eu falei lá no começo do tutorial, a gente não tem frames constantes aqui, porque, por exemplo, aqui o Mal tá em cima, né? Óbvio, ele vai cair. Aí eu vou pular 2 frames, ele já tá na metade aqui. Vou pular 2 frames, ele já tá no chão. Esses pulos de frames bruscos, eles fazem com que o Trixor fique bugado, tá? Então os warps são isso. Deixa eu ativar o efeito de novo. E aí vai dar esses warps aqui, ó. Vendo? Esses warps estranhos. Ainda que a animação, né? A animação seja 25 FPS e eu coloquei aqui 25 FPS, ainda assim vai ficar com os warps por causa dos frames, né? Que não são tão constantes nessa cena, tá? Se você colocar um frame rate diferente, vai piorar a situação. Então, por isso que eu expliquei lá no começo do vídeo essa questão de frames constantes. Você pode, sei lá, diminuir esses warps com essas configurações e colocando RSMB, que é um outro plugin aí de Motion Blur. Mas enfim, falando em Motion Blur, eu até esqueci de ativar aqui. Tá? É importante você ativar o Motion Blur. Então, esse Trixor aí não ficou tão legal, tá? Por causa dos frames que eu expliquei lá no começo do vídeo, que não são tão constantes. Mas aqui, eu separei 2 cenas que os frames são constantes, tá? Por exemplo, essa daqui. Deixa eu ajustar aqui a barra. Aqui já tem uma animação um pouquinho mais constante, né? Um frame um pouquinho mais constante. E aí vai ficar bem legal para fazer o Trixor. Primeiramente, óbvio, a gente tem que pré-compor. Ctrl Shift você coloca, sei lá, o número que você quiser. E vou colocar a cena 3. Então, voltando, deu um pequeno problema aqui. Voltando aqui, pessoal. Enfim, eu joguei o Trixor aqui. E vamos fazer agora uma animação de slow motion, né? No efeito. Vou colocar as configurações que eu falei no começo do vídeo. Vou colocar 25, né? Eu ia colocar 23, mas vou deixar 25 mesmo. Aqui você pode colocar contrast ou não. Eu não vou colocar. Vou colocar aqui motion, ativar o Smart Blend, aumentar aqui a sensibilidade, ativar o Motion Blur aqui na camada. E as configurações são basicamente essas. Aqui eu vou fazer o padrão, tá? De começar com a velocidade normal, que é 100. E aí vai baixando para uma velocidade pequena, que sei lá, talvez 20. Você pode fazer do jeito que você quiser, tá? Começar com uma velocidade muito alta, sei lá, talvez 700 e ir diminuindo, entendeu? E aí você vai editando o gráfico de acordo com você quiser. Então, pessoal, fiz esses keyframes aqui. O primeiro keyframe em 100, o segundo keyframe em 20. Vou ajustar o gráfico de acordo com os keyframes, né? Vai ficar algo como isso. Deixa eu dar um pré-render aqui. Não ficou tão legal. Vou ajustar o gráfico de novo aqui. E já melhorou um pouco, né, pessoal? Então, é basicamente assim, tá? Você vai fazendo o Trixor do jeito que você quiser, com a velocidade que você quiser. E aí você pode colocar, sei lá, no final um RSMB, como eu falei. Só que tem essa outra cena aqui que é ainda melhor, né? Os frames são mais constantes ainda, por causa do fundo. O fundo ele é bem, vamos assim dizer, suave, né? Então, eu vou pré-compor aqui, colocar a cena 1 como exemplo. E aí vou jogar o Trixor de novo, okay? Mesmo esquema, só que dessa vez... Não, vou colocar 100 mesmo, vou colocar aqui também um valor de 10 não, 20, tá? E aí, você ajusta o gráfico de acordo com você quiser. Tô fazendo esse gráfico padrão mesmo, mas aí eu poderia fazer um gráfico bem melhor. Vou dar um pré-render aqui. Enfim, acho que 20 tá muito ruim. Vou colocar 10. Vamos ver como vai ficar agora. Enfim, galera, é quase imperceptível dependendo da edição que você for fazer, tá? Vou desativar o Trixor para vocês verem como fica sem o Trixor. Bem rápido, né? E agora com o Trixor vou ativar. Enfim, é porque eu coloquei um valor de 10, que é muito baixo. Então você vê um valor que você quiser. Então, pessoal, o Trixor é basicamente assim. Espero que dê para entender. É um plugin de slow motion, mas você pode aumentar a velocidade também, colocando valores acima de 100, e que seria algo como a gente chama de velocity. Então, se você quiser um tutorial focado em velocity, comenta aí, que eu vou ver os comentários, vou ver todos os comentários. Nesse tutorial eu só expliquei o básico do Trixor, tá? Então, fiquem ligados no canal que eu vou postar mais tutoriais futuramente. E é isso, pessoal, vou ficando com o vídeo por aqui. Muito obrigado aí a todo mundo que deixou o like, que se inscreveu, enfim. É isso. Até a próxima, valeu e tchau!